meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, nesse momento, estar aqui com vocês, a minha voz, a minha imagem chegando no seu lar, na sua casa, em um momento onde a nossa igreja não pode estar aberta para receber os nossos irmãos em Cristo. Ainda assim, a igreja do Senhor não para, e mesmo em nossos lares nós continuamos vivendo a graça, a misericórdia do Senhor, tendo também o privilégio de comungarmos da santa palavra que nos alimenta em momentos tão difíceis como esse. Nós temos vivido, sim, dias complicados, incertos, tenebrosos, mas nós temos, na mesma proporção, acreditado que o Senhor tem um fiel propósito para tudo isso e tem abençoado o seu povo com a união, com a fraternidade, com o espírito de oração, com uma busca por mais de Deus em sua palavra na comunhão dos irmãos do dia a dia. Esse tem sido um tempo onde a Igreja do Senhor saiu da sua conformidade, saiu da sua rotina e tem tentado de outras maneiras buscar edificar a si mesma e ao próximo. Por isso agora, dentro dos nossos lares, de uma outra maneira, a mensagem chega no seu lar através de uma mídia, através de qualquer outro aplicativo que você esteja usando, de qualquer outra fonte de transmissão, mas ela chega com a mesma intenção, semear a santa palavra do Senhor no seu coração e na sua família. Hoje, com uma porção da palavra compartilhada, eu quero falar com você sobre 3 coisas que nós estamos aprendendo com a pandemia. 3 coisas que esse momento de sofrimento e dor e de incerteza tem trazido para o mundo inteiro. É certo que toda dor, toda situação, ela tem um caráter pedagógico. Todo momento, por mais difícil que seja, ele é instrutivo para nós e nos traz algum tipo de ensinamento. A dor nos ensina a vencer os obstáculos, a dor nos ensina a chegarmos mais perto do Senhor. E há, sim, nesse contexto de tanta insegurança, algumas coisas que podemos aprender para melhorar a nossa vida e edificar a nossa fé. Quando nós pensamos sobre o que estamos vivendo, nós devemos pensar que existem algumas maneiras de enfrentar a dor e o sofrimento. Uma delas é você agir pecaminosamente, se entregando à murmuração, se entregando ao medo, ao pânico e vivendo de uma forma muito incerta, trazendo em si mesmo todas as dores que esse momento pode trazer. Outra forma de nós vivermos esse sofrimento para a glória de Deus é absorvermos o que está acontecendo pelas lentes do Evangelho. É fazer com que a partir de nós, na nossa casa, no nosso ambiente doméstico, nós possamos olhar para a situação não apenas com um olhar de medo, desespero e pânico, mas confiar que o Senhor tem nos sustentado em sua graça, tem nos sustentado em sua palavra e que tem um propósito para nos ensinar com tudo isso. A pandemia e todos os seus desdobramentos, tudo aquilo que nós temos acompanhado, tem nos tirado do nosso automatismo, tem nos tirado da nossa rotina, tem mudado a nossa forma de viver e de ser. Muitos irmãos têm mudado completamente a sua agenda por causa da quarentena, do distanciamento social, e agora estão dentro dos seus lares, com a sua família, impossibilitados de saírem, impossibilitados de trabalhar, e nós devemos aprender com esse momento, aprender com essa situação, como viver o nosso cristianismo, o nosso evangelho, tão aplicado na nossa reunião dominical dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com as pessoas que nós amamos. Por isso que essa pandemia, ao nos tirar da nossa rotina, ela nos leva a repensar a nossa existência. E o que você tem feito durante todo esse tempo que você está recluso em seu lar? Como você tem visto o desdobramento dessa epidemia no nosso país, no mundo? E mais do que isso, quais são as esperanças que você alimenta em seu coração? Como você tem transmitido essa mensagem para a sua família? Como que a sua casa tem enfrentado essa pandemia? É sobre isso que eu quero falar com todos vocês hoje, nessa ocasião desta mensagem, porque eu estou certo que há sempre alguma coisa para aprender. Há sempre alguma coisa de grande lição, independente do que estamos vivendo. Mesmo diante da mais aguda dor, nós podemos aprender alguma coisa sobre Deus e a sua palavra e crescermos edificando a nossa fé. Eu quero lembrar você da história de Jó. Jó teve uma das histórias de sofrimento mais fantásticas da história. Jó passa o livro inteiro sem saber exatamente o que estava acontecendo, só sofrendo as mazelas e as consequências de um diálogo que ele nunca conheceu. Jó era um homem íntegro e reto.
Jó era um homem que fora elogiado pelas pessoas ao seu redor e também pelo próprio Deus. O capítulo 29 de Jó nos ensina que ele era um homem de uma índole e uma reputação tremenda. Jó era um homem abastado, próspero, rico, feliz, piedoso. Entretanto, quando, a partir do capítulo 1, a sua vida dá uma reviravolta, Jó começa a sofrer em seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, as dores de um sofrimento que ele não tinha explicação. Quando o tempo passa ao longo do livro, Jó talvez precisava passar por aquilo ali para ter um grande aprendizado que a sua rotina e a sua vida no dia a dia não estava permitindo ter. E esse grande ensinamento começa a partir do capítulo 39, quando já esgotado pelas dores, desestimulado pelos seus amigos, confrontado pela sua consciência, confrontado pela sua esposa, pelos seus amigos, Jó quer entender o que está acontecendo e se Deus continua no controle de tudo. E aí o brilhante desfecho daquele livro é que a partir do capítulo 39, Deus conversa com Jó e ensina a Jó um princípio que ele precisava aprender no momento daquela dor. O princípio da soberania divina em todos os momentos. Até mesmo Jó, o homem mais íntegro da terra, teve o que aprender diante da dor aguda que ele enfrentava. Até mesmo Jó, um exemplo de paciência, perseverança e fé no sofrimento, aprendeu uma grande lição quando, em um momento da sua vida, a dor e o sofrimento bateram à sua porta. Por isso, nós, que estamos distantes de estar sofrendo o mesmo que Jó sofreu, podemos aprender algumas coisas importantes nesse momento mundial. Nós certamente podemos aprender coisas que trabalharão a nossa fé e nos tornarão crentes mais maduros. E eu quero ler com você um trecho da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro também escreve uma carta em meio a um momento de sofrimento. Os cristãos aqui estavam sofrendo uma perseguição política, religiosa, sofriam por fome, por estarem longe dos seus familiares, uma perseguição social. Pedro escreve uma carta em um contexto de sofrimento. E logo na sua segunda carta, após incentivar aqueles cristãos a perseverarem firmes no seu testemunho e na sua fé na primeira carta, ele inicia a segunda com um versículo que nos traz muita esperança. Ele diz, no versículo lido, que Deus, pelo seu divino poder e soberania, nos deu todas as coisas para que elas nos conduzam à piedade e à vida eterna. E quando Pedro diz que Deus nos deu todas as coisas, ele está dizendo que Deus deu as boas e as más, com a intenção de que todas elas nos conduzam ao Senhor. Uma frase parecida, Jó disse há milhares de anos atrás. Jó diz, no capítulo 2, no verso 10, quando em diálogo com a sua esposa, ele fala assim: eu recebi o bem do Senhor, não hei de receber também o mal. E o final desse versículo diz: com isso Jó não pecou com seus lábios. Pedro parece estar nos ensinando a mesma coisa que Jó nos ensina. Deus tem nos dado todas as oportunidades da nossa vida para que nós possamos crescer como cristãos, melhorar a nossa intimidade com o Senhor em piedade e almejar a vida eterna com o Senhor. Pedro, ao escrever este versículo, ensina a igreja a qual ele pastoreia que Deus nos deu todas as coisas porque Ele governa o mundo com a sua poderosa mão. E mesmo diante daquele sofrimento que eles estavam enfrentando, do mesmo sofrimento que Jó passou, Deus continua na sua soberania, governando o universo conforme a sua vontade. E hoje não é diferente. Estamos sim em momentos difíceis, enfrentando dias maus, estamos na fase da nossa vida talvez ímpar para muitos de nós. Mas, no entanto, mesmo assim, as verdades ditas por Jó, as verdades ditas por Pedro, continuam firmes e vivas na história da humanidade. Deus continua nos doando todas as coisas para nos conduzir à piedade e à vida eterna. E as coisas que nós devemos aprender nessa pandemia nos levarão para mais próximo dessa vida com o Senhor, dessa piedade a qual Pedro propõe ensinar para os seus ouvintes. E a primeira dessas três verdades, dessas três coisas que nós podemos aprender, é que a pandemia nos lembrou a verdadeira natureza do homem,
além das demagogias ideológicas. Eu quero lembrar você que o século XIX e o século XX foram os 2 séculos onde o homem começou a se achar até mesmo superior a Deus. Isso é um pecado antigo, começa lá no Gênesis capítulo 4, mas durante os últimos 2 séculos, com o racionalismo, o iluminismo, o homem começou a se tornar o grande Deus de si mesmo, o centro de toda a verdade, o centro de toda a atenção. Nós conquistamos o espaço, cada vez mais estamos indo mais longe. A tecnologia tem feito com que o homem sonhe com a vida eterna. A humanidade começou a se inflar com o seu ego, achando que o homem, de volta à Torre de Babel, tornou o seu nome célebre e nada pode parar, nada pode controlar a vontade e o ímpeto humano. Cada vez mais os nossos sonhos como humanidade são megalomaníacos, cada vez são maiores. O homem começou a achar que não tinha limites. Mas os Salmos 8, verso 4, assim como o próprio Jó, capítulo 7, verso 17, nos ensinam 2 verdades sobre o homem. No Salmo 8, o salmista faz uma pergunta para Deus, colocando o homem em seu devido lugar. E a pergunta é: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Jó, na mesma indagação, no capítulo 7 do seu livro, no verso 17, pergunta assim: o que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? As 2 perguntas, a do salmista e de Jó, nos fazem ver e nos lembrar a verdadeira natureza do homem, que vai no sentido contrário ao que a tendência humanista do nosso século tem pregado. Essa situação da pandemia nos ensinou que, diante de uma calamidade, somos constantemente lembrados que nós somos frágeis, insignificantes e limitados. Enquanto a tendência humanista do nosso século tenta nos empoderar, nos tornando quase iguais a Deus, a pandemia nos ensinou o nosso lugar conforme a Bíblia nos apresenta. A pandemia nos ensinou e nos fez lembrar a nossa verdadeira natureza. Nós somos frágeis, insignificantes e limitados. Um simples vírus, um minúsculo e invisível quase vírus, consegue pôr toda a humanidade numa situação de defesa, de desespero e de pânico. Diante de um pequeno vírus, não adianta a maior riqueza do homem, não adianta a maior segurança do seu lar, a maior saúde. Quando um pequeno vírus ataca a humanidade, todos nós lembramos da nossa fragilidade e da nossa insignificância. É o pecado que fez o homem se distanciar desse lugar. É o pecado que fez o homem achar que ele estava em outro lugar a não ser esse que a Bíblia o coloca. O lugar de origem do homem é um lugar de dependência de Deus, é um lugar de insignificância e de fragilidade. Mas ao sair do Éden, ao abandonar o comando de Deus, o homem passou a achar de si algo que ele não era. Passou a ver em si mesmo uma imagem inversa, falha, turva sobre quem ele é. A humanidade, ao mesmo tempo em que se acha superpoderosa, diante de um pequeno vírus, foi lembrada da sua insignificância. A primeira verdade que essa pandemia nos ensinou é que nós somos limitados, insignificantes e frágeis, e que existem coisas que nós não podemos dominar, controlar, porque estão acima das nossas forças. A segunda verdade, a segunda coisa que nós aprendemos com essa pandemia é que esse movimento mundial de proteção, de isolamento, de quarentena, de caos na economia, na política, na saúde, nos mostrou a urgente necessidade de uma redenção que restaure toda a criação. A pandemia nos mostrou a urgente necessidade de uma redenção que restaure toda a criação de Deus. Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 20 a 22, Paulo vai nos fazer uma afirmação teológica importante para a sua teologia. Ele vai dizer que não apenas o homem ou a humanidade foram contaminadas pelo pecado, mas que toda a criação foi afetada pela maldição do pecado e que o seu efeito se espalhou por todo o universo. Paulo diz assim em Romanos 8, verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo vai nos ensinar aqui sobre o efeito do pecado e a necessidade da redenção da criação. Nem sempre foi assim. Nem sempre os vírus afetaram a existência humana. Nem sempre as bactérias tentaram destruir os nossos corpos. Nem sempre os animais transmitiram doenças para a humanidade. Nem sempre houve tempestades, terremotos, tsunamis e outras catástrofes como essa. O mundo vivia em uma perfeita harmonia, onde Deus construiu o habitat para o homem e disse que era muito bom. Entretanto, o pecado veio macular, destruir, manchar a boa criação do Senhor. E por conta disso, hoje, toda a criação sofre os efeitos do pecado. Um vírus que nós ainda não sabemos a origem da sua transmissão, certamente vem com a intenção de nos destruir, nos machucar, porque é isso que o pecado faz no mundo. É isso que o pecado trouxe para a humanidade como consequência de uma decisão. O mundo necessita urgentemente de uma restauração que torne perfeita não apenas a humanidade, mas todas as coisas. É por isso que Paulo, ao falar sobre Cristo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 9 e 10, Paulo vai nos ensinar sobre a mensagem do Evangelho, que diz que em Cristo todas as coisas serão restauradas por Ele, porque Ele é o Senhor sobre tudo. Em Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10, assim nos diz o apóstolo Paulo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo ensina aqui para aqueles irmãos em Éfeso que apenas em Cristo há a esperança de uma restauração de todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É apenas em Cristo que Paulo diz ter a possibilidade de que as coisas sejam restauradas em um grau de perfeição, onde não haverá mais a dor, sofrimento, onde não haverá mais caos, epidemias, pandemias e coisas assim. A mensagem do Evangelho, conforme o apóstolo Paulo, diz respeito a essa restauração não apenas do homem, mas de toda a criação de Deus, porque ela é boa. Assim Deus descreveu a sua criação. Não apenas o homem foi atingido pelo pecado, mas tudo criado sofre e necessita da mesma cura que o Evangelho propõe. O que está errado não é o mundo, o que está errado não é a boa criação do Senhor, mas o pecado que infectou a criação faz com que o homem agora sofra as consequências do seu pecado. A mensagem do Evangelho é de um reino de Deus restaurado, onde todas as coisas são perfeitas em Cristo, porque conforme o mesmo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20, porque aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A segunda coisa que nós aprendemos com essa pandemia, então, é que ela nos mostra que não apenas nós, como seres humanos, necessitamos de uma redenção que mude quem nós somos, mas que o planeta sofre, que o reino animal sofre, que o universo inteiro sofre pelos efeitos do pecado e que este mundo necessita de uma urgente redenção que transforme aquilo que está hoje deteriorado pelo pecado de volta à perfeição da boa criação do Senhor. A terceira e última grande coisa que nós podemos aprender sobre esta pandemia ou com esta pandemia é que ela nos ensina que o céu, a eternidade, a reunião eterna dos santos é o que nós de fato devemos aspirar. É certo que nós hoje, como humanidade, torcemos para que a cura do coronavírus seja uma realidade, que pessoas sejam de fato abençoadas ou agraciadas com a cura deste vírus que tem tirado o nosso sono. Mas nós não podemos, como cristãos, perder o foco da narrativa do Evangelho. Assim como o povo de Israel, ao sair do Egito, a sua tarefa maior não seria apenas chegar em Canaã, mas adorar ao Senhor em espírito e em verdade, cumprir os seus mandamentos. Assim hoje a humanidade precisa entender
que o nosso maior objetivo não é encontrar a cura para o coronavírus. Não é apenas encontrar uma cura para as dores físicas do ser humano, mas o nosso maior alvo, a nossa maior esperança, a nossa maior aspiração deve ser aquela de olhar para as Escrituras e entender para onde Deus está conduzindo a história. E de acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 7, nós temos uma visão de João que nos mostra onde devemos depositar o nosso olhar de esperança, a nossa aspiração maior sobre tudo. Diante do medo de uma morte iminente, muitas pessoas têm se perguntado o que será de mim se o coronavírus chegar na minha casa, se a epidemia bater na minha porta. O que o Evangelho nos ensina é que nós, como cristãos, só estamos sendo ensinados por essa pandemia, que o céu, a reunião eterna da Igreja do Senhor, é o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo, aquilo que nós devemos aspirar e que não devemos desanimar. Quando João, em Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 12, tem uma visão, conforme ele descreve no verso 9, de uma grande multidão que não se podia numerar, todos de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando em alta voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa deve ser a nossa grande expectativa. A nossa expectativa é muito maior do que uma recuperação na nossa economia, uma expectativa muito maior do que a cura do coronavírus. Essas coisas são boas em si. Nós devemos almejar essas coisas, mas nós não devemos olhar para elas como ponto final da nossa narrativa. Assim como Israel não devia achar que apenas chegando em Canaã eles estariam livres e plenos, nós devemos continuar acreditando que o nosso maior objetivo é almejar o nosso encontro com o Senhor nos ares eternamente. Por isso, essa pandemia tem nos ensinado que o céu, a eternidade com o Senhor, é aquilo que aquece o coração dos cristãos. Para muitos, eu já disse em outro momento, esse caos de epidemia está sendo um momento de pânico, porque eles não sabem o que vem a seguir. Eles não entendem os sinais. Eles não sabem o que está guardado para aqueles que amam ao Senhor. Para muitos, a epidemia pode ser o fim. Para muitos, a epidemia pode ser a retirada daquilo que eles têm, que é a vida na terra. Para os cristãos que acreditam na palavra, tudo isso que está acontecendo é um sinal que o nosso Redentor está voltando, que o nosso Senhor está vindo buscar a sua igreja e que um dia as visões que João teve em Apocalipse serão verdadeiras para nós. Nós olharemos o nosso Senhor. Nós estamos aqui descritos como essa multidão que está no céu louvando ao Senhor. Ainda no mesmo João, em Apocalipse, no capítulo 19, nos ensina sobre essa narrativa bíblica que apresenta o desfecho glorioso da igreja. Jesus disse que no final dos tempos essas coisas iriam acontecer e nos preparando para o momento final de encontrar com o nosso Senhor. Em Apocalipse, capítulo 19, no versos de 1 a 8, João, de novo, tem uma outra visão. E ele ouve o coral dos céus, o coral da igreja reunida, cantando ao Senhor, dizendo aleluia, salvação e glória e o poder são do nosso Deus. Os crentes, os cristãos, devem aprender com esse momento de reclusão, de distanciamento, de quarentena, de epidemia, que nós não podemos perder a esperança do céu. Nós devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor, acreditar que a palavra está se cumprindo e que o desfecho dessa restauração está acontecendo e que em um determinado momento oportuno. Apocalipse capítulo 21, agora dos versos 4 ao 5. Nós estaremos com o Senhor, como João diz. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e o mesmo Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. João tem um desfecho da história revelado pelo Senhor. A restauração edêmica da comunhão do homem. Nós voltaremos ao paraíso. Nós voltaremos ao estado de perfeição com o Senhor. O sofrimento acabará. As epidemias terão seu fim. Nós estaremos livres na presença do Senhor, e conforme o verso 3 diz, Ele habitará conosco para sempre, sem mais barreiras, sem mais o efeito do pecado, sem mais o poder do pecado, sem mais a maldição e a condenação do pecado sobre nós.
Quando a pandemia se estabelece no mundo, nós devemos aprender que ela nos ensina a olhar para o céu e na esperança do Evangelho, a acreditar que quando tudo isso passar, e vai passar, de uma forma ou de outra nós vamos passar por isso. Alguns ainda viverão muito tempo para contar essa história. Outros talvez terão suas vidas ceifadas por essa epidemia. Mas de uma forma ou de outra, para aqueles que continuam firmes no Evangelho, o encontro com o Senhor nos ares, na eternidade, na glória, é o maior alvo do cristão. Essas três verdades, apresentadas a partir do pensamento de Pedro para aquela igreja, e conforme desenhada nas Escrituras, sobre o que podemos aprender em momentos de sofrimento, nos fazem crescer como igreja, nos fazem olhar para os eventos e para o nosso tempo da maneira correta, não como insensatos que não acreditam no Senhor e na sua palavra, não como desesperados e desamparados que não têm com quem cuide de nós, mas olharmos para essa situação como aqueles que são guardados pelo Senhor. Por isso que essa pandemia nos ensina o nosso verdadeiro lugar. Ela nos ensina que somos filhos do Senhor, dependentes da sua graça, da sua misericórdia, inoperantes em poder se do alto não nos for dado. A pandemia nos ensina que nós, em todos os momentos, dependemos do Senhor e da sua graça. Ela nos ensina que nós devemos orar para que o Senhor restaure este planeta, não apenas a nossa vida, mas restaure a sua criação. Porque a criação sofre com o efeito do pecado. E apenas em Cristo Jesus essa restauração é possível e verdadeira. Porque Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor sobre todos e apenas nele tudo será restaurado. E por fim, a pandemia nos ensina a não olharmos apenas para baixo, mas olharmos para o céu, para a eternidade, para o encontro da igreja do Senhor eternamente com Ele, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor nem tristeza, apenas a alegria da presença do Senhor conosco. Que o Senhor nos abençoe, que essa mensagem chegue ao seu coração, trazendo o bálsamo do Evangelho, dando a você esperança, conforto, segurança em Deus. Aproveite esse momento de reclusão para compartilhar essa mensagem com seus familiares. Aproveite esse momento de quarentena para pensar na sua vida, para pensar nessas coisas que nós compartilhamos hoje. Nós vamos enfrentar ainda outros tantos dias incertos como esses, mas uma certeza nós temos pela palavra: Deus é conosco. O Senhor tem guardado a sua igreja, o Senhor tem governado todas as coisas conforme a sua vontade. Tudo isso que está acontecendo não foge do poder do Senhor. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso nós, Igreja do Senhor, ao invés de vivermos desesperados, nós aprendemos com essa pandemia para nos chegar mais perto da vida eterna, da piedade, estarmos mais próximos do Senhor, conforme disse o apóstolo Pedro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.